Você que é bolsonarista, presta atenção. Esse vídeo eu quero que você assista até o fim, cara. Você tá ganhando, irmão. Você tá com 1 a 0. Vamos lá? Perdi uma aposta pro Paulo Figueiredo hoje na live. Ai, meu Deus do céu. Eu vou começar aqui com o áudio que o Paulo Figueiredo me mandou. Arthur, tudo bem, querido? Ó, acabei de ver o seu vídeo, a aposta que você fez no ar, 72 horas. E eu tô te mandando esse áudio só para saber quando é que você vai pagar a aposta. E ó, se for pagar para mim a aposta, não aceito toba brasileiro. Toba só de ucranianas, tá? Rosinha, aí eu aceito a moeda nesse pagamento. Um abraço, querido. Vamos lá. Tamo junto nessa aí, Paulo. Mas é o seguinte, velho. Quem é que pôs toba no meio, irmão? Quem é que pôs toba no meio? Hã? Você aposta o teu aí, prometo, eu sou incomível, tá ok? Tamo lá. Reagindo a Paulo Figueiredo, todo pomposo numa live, né? Mandando um recado pro Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes é sua última chance. E pá, ainda dá tempo de ser. Aí eu falei, pera lá, velho, você tá de brincadeira, né? O Gilmar Mendes, que o Bolsonaro apoiou o irmão dele, né, pra uma prefeitura contra o sistema, né? O Gilmar Mendes que acabou de salvar o Flávio Bolsonaro de uma investigação em fevereiro desse ano. Não é possível, né? E aí, meu irmão, o que aconteceu? E aliás, assim, Paulo, eu não vou fugir da raia não, tá? Tá 1 a 0 pra você, bicho. Eu fui muito claro quando eu disse que a minha aposta era sobre a postura que você estava cobrando do Gilmar Mendes. Falei, não, eu duvido que ele vai mudar de postura por sua causa. Mas, se você estava falando lá o tic-tac pro Alexandre de Moraes e eu interpretei errado, né, que era pro comportamento do Gilmar Mendes, o erro de interpretação foi meu. Você que é bolsonarista, presta atenção. Esse vídeo eu quero que você assista até o fim, cara. Você tá ganhando, irmão. Você tá com 1 a 0. Vamos lá? Eu vou trazer aqui algumas questões, alguns fatos, tá? Isso não é opinião, isso não é análise, isso são fatos econômicos e políticos que estão nessa receita, nessa panela. Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, 5 fatos econômicos. Número 1, o Trump está brigando com o mundo inteiro por tarifa. Número 2, o Brasil é dependente de produtos dos Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos são dependentes de produtos brasileiros. Número 3, o Brasil taxa muito mais os Estados Unidos e os Estados Unidos taxam o Brasil. Número 4, há uma escalada no discurso do BRICS justamente para diminuir a dependência do sul global de comércio com os Estados Unidos. 5, o Brasil cedia a cúpula do BRICS, né? E o Lula ainda por cima desafia o presidente Trump e ainda fala até em moeda pró, certo? 1 para 5 fatos políticos. 1, o mundo hoje ele é multipolar. Os primeiros aliados do Trump deste governo não são mais nem os militares e nem o mercado financeiro. São as Big Techs. 3. O STF avança em regulação de rede social, tá? Inclusive sem aprovação do Congresso, de forma autoritária. Número 4. O Alexandre de Moraes censura geral, inclusive empresas americanas, inclusive cidadãos americanos. E número 5. A figura mais popular da oposição contra o governo atual, que é hostil ao comércio com os Estados Unidos, né? Ou pelo menos se mostrou assim, é o Jair Bolsonaro, que tá para ser preso por tentativa de golpe de Estado. Você junta tudo isso num caldeirão e aí é o seguinte, cara, a gente pode simplesmente cometer o erro que eu cometi, que é subestimar um item aqui, outro item ali, tá? Que isso já é errado, ou, né, a gente pode cometer um erro que, a meu ver, é maior ainda, que é ignorar tudo isso e escolher um ícone para ser, não, tudo está acontecendo em volta desse ícone. No caso de vocês, o único ícone é o quê? Jair Messias Bolsonaro e sua prisão. O que acabou de acontecer? O Trump, ele chancelou, né, o tarifaço de 50%, mas ele já voltou atrás em mais de 700 itens, tá? Então não vão ser mais taxados o aço, o minério de ferro, a aviação civil, o tal do suco de laranja, entre vários outros produtos. E aí, meu irmão, eu posso pensar o seguinte, isso pode estar ligado a interesses dos importadores americanos, ao lobby que você tem no Congresso, ter na equação aí o Marco Rubio, que é da Flórida, que ia se ferrar demais, né, com essa história de tarifa com a Tropicana e com a American Airlines. Você pode pegar o fato também de que o Trump faz exatamente isso com o mundo inteiro. Ele força a mão, aí o país se ajoelha para negociação e ele força uma negociação, que foi exatamente o que ele fez com o país. Ou você pode achar que, na verdade, tudo isso vem do trabalho do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos. A gente vai ver aqui, ao longo desse tempo, coisas que aconteceram. Eu vou começar, por exemplo, com esse vídeo aqui do Gustavo Gaia. Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. Sabe quando que é esse vídeo? Você acha que é de agora? Não. Esse vídeo é de abril desse ano, quando o Trump
já nessa época estava falando, vamos taxar os países do BRICS, inclusive o Brasil. Não. O Eduardo Bolsonaro foi lá e trabalhou para que essa tarifa não fosse tão alta. Beleza. E aí, nesse tarifaço, você tem o Eduardo Bolsonaro falando justamente o contrário, que é isso daqui, ó. Conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Então tá lá o Eduardo Bolsonaro falando, não, trabalhei aqui para aumentar a tarifa e mais, vem investir nos Estados Unidos, sai do Brasil, né? Quanto pior, melhor, é isso aí. Aí, meu irmão, o próprio Tarcísio, né? Se incomoda com isso, fala, não, pelo amor de Deus, cara, você vai falir São Paulo, não faça isso, né? E aí o Eduardo vai lá e fala, Tarcísio, se você estivesse olhando aí pra indústria, não sei o que lá, você ia estar enfrentando Alexandre de Moraes, esse tipo de coisa, e depois o Tarcísio tem que ir lá e falar, olha, o tarifaço pode parecer até patriótico, mas ele é apenas a curto prazo. Então o Eduardo ali agora dizendo que ele tá trabalhando pelas tarifas. E aí, meu irmão, agora que o Trump reduz as tarifas, não, a gente trabalhou pra reduzir as tarifas. Então, assim, a evidência do que aconteceu tá muito claro, né? Daí tem mais um capítulo. Os senadores brasileiros vão lá, né, tentar iniciar diálogo, inclusive senadores conservadores. Tá aqui o Marcos Pontes, a Tereza Cristina. O que o Eduardo Bolsonaro faz? Trabalho para que eles não encontrem diálogo. Daqui, ó, dá uma olhada. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra, e é tudo ou nada. Tá aí, ó. Tá aí. Então, eu vou mostrar um vídeo aqui, é um vídeo curto, tá? Um compilado, porque pra mim, uma das coisas mais humilhantes que tem é ver brasileiro se ajoelhando pro Trump. Trump, por favor, me taxe. Trump, por favor, faça alguma coisa pra salvar o Bolsonaro. Sendo que quem depende diretamente do seu voto, que são os senadores, não fizeram nada quando eles puderam, né? Quem é que melou a CPI da Lava Toga? Quem é que vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro? Você que é bolsonarista, presta atenção, vou aproveitar que você tá aqui nesse vídeo. Não sei se você sabe, todas essas maldades do Alexandre de Moraes, e tirar a rede do Monark, tirar a rede do próprio Paulo Figueiredo, tirar a rede do Rodrigo Constantino, fazer tudo isso, tá? Tudo isso ele faz de forma monocrática. Passou uma lei no Congresso, né, dizendo que isso tinha que acabar. Juiz nenhum mais podia sozinho passar por cima de todo um ordenamento jurídico. Isso tinha que ser jogado ao plenário. E aí, meu irmão, o Jair Messias Bolsonaro vetou essa lei. E quando perguntado no Vilela esse ano sobre isso, sabe o que ele falou? Não lembro disso aí, não lembro não. Questão aqui também do veto da decisão monocrática. Você não acha que isso foi um efeito borboleta ao que está acontecendo hoje? Porque a decisão monocrática é esse artifício de um juiz decidir e parece que foi em Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara em 2019 e aprovado no Senado em 2021, 10/3, e aí você veta integralmente 2/4 de 2021. Não acaba ressoando hoje isso? Eu não tô lembrado desse. Pode ser que eu tenha vetado, pode ser. Então, meu irmão, quando eu vejo esse vídeo aqui, ó, são 2 minutinhos, tá? Eu não consigo confiar na boa intenção dessas pessoas. Ele fala, a gente teve que queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmania. A gente tem tentado evitar queimar a floresta inteira para conseguir se livrar do Alexandre de Moraes. Mas a floresta às inteira vezes é o Brasil. É necessário, né? O lema do filme, né? A moral que o filme passa é que você, muitas vezes, para pegar o bandido que está disposto a tudo, você tem que tacar fogo na floresta inteira. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. A guerra não acabou, vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Fui enorme fã da série publicada pelo Intercept sobre a Vaza Jato. Acho que foi muito importante expor aquilo que havia acontecendo, aquilo que estava acontecendo no país. E a gente tem um ponto de convergência. A gente tem vários pontos de convergência que não estão sendo explorados aqui. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livres. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Eu atacava Sérgio Moro, eu criticava o Sérgio Moro enquanto a direita estava fazendo o balão dele na Avenida Paulista. Então eu peço uma concessão a vocês, Demori. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeiro. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa?
Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Olha a instabilidade política. A quem interessa uma instabilidade política nesse momento? Não é possível que as pessoas não enxerguem. A gente tem que ter equilíbrio. Agora seria muito ruim uma CPI como essa. Tá falando da CPI da Alva Toga, tá? Então, nossa, Arthur, você se ferrou, meu! Você tava lá na live, meu! Você, puta, cara, você se ferrou. Então, desculpa, foi mal, cara. Eu errei minha análise? Foi mal. Então, novamente, tá 1-0 pra vocês. Vocês, Bolsonaro, tá 1-0 pra vocês. Esses caras, que no longo prazo e no long run, vamos chamar assim, é que vão mostrar que eles estão certos. Você que ficou na rua aí, esperando as tais das 72 horas, tomou borrachada no lombo, tomou spray de pimenta na cara, foi pichar a estátua, foi explodir a estátua da STF, foi tudo isso, foi vendo o Bolsonaro abandonando um a um no caminho. Tá certo, tá 1-0 pra vocês.